nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor do sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Com grande alegria acolhemos cada uma de vocês aqui para o nosso culto de oração na Igreja da Paz de Joinville. Acolho com palavras de Daniel: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Que assim também o conhecimento da palavra de Deus possa fazer com que nós possamos nos tornar fortes, possa fortalecer a nossa fé. Também acolho com palavras de Isaías: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Com esta alegria acolhemos cada uma de vocês, de longe, de perto. E hoje queremos também lembrar as pessoas dos municípios aqui perto de Joinville que nos acompanham. Queremos agradecer as pessoas de Massaranduba, Jaraguá do Sul, Corupá e também as pessoas aí do litoral, das praias, Pissarras, Barra Velha, Barra do Sul, que vocês também possam se sentir abraçados, acolhidos por nós aqui da Igreja da Paz. Nos diz Atos dos Apóstolos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos os discípulos e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Que assim Deus também chegue a nós com o seu Santo Espírito e possamos ficar cheios dos dons espirituais. E assim queremos dizer que estamos reunidos ali onde estamos, sob a bênção de Deus, quando cantamos Aqui Você Tem Lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. No sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. A palavra do nosso Deus é viva e é eficaz. O Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura. O Senhor não vê como as pessoas. O ser humano vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é com esta certeza que também nós queremos hoje nos deixar moldar pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos 6 a 15, também o texto que será base
para a reflexão do dia. E percorrendo a região da Frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguindo em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-se, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Felizes as pessoas que ouvem a palavra de Deus, a aguardam e a praticam no seu dia a dia. Oremos. Amado Deus, dá-nos força para entendermos a Tua palavra, para que também, ao abrir os nossos corações, o nosso entendimento, nós também possamos nos colocar à disposição da Tua obra. Assim, Senhor, te pedimos agora, aquieta os nossos corações para que possamos entender a Tua palavra. Dá-nos força necessária para não pecarmos. Não permita que a ira e o ódio nos afaste de Ti, das pessoas. Faz também com que não irritemos as pessoas, levando-nos a pecar contra Ti, contra o nosso próximo. Se pecarmos, Senhor, sê Tu nossa fonte de perdão. Dá-nos a fé que se arrepende, que crê e acolhe o perdão. E assim, Senhor, pedimos que também possamos acolher a Tua palavra e possamos assim viver o Teu Evangelho no nosso dia a dia. Isso nós rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E assim queremos nos preparar para a reflexão quando nós ouvimos a Jacira e o Ricardo cantando Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Estimados, quais são os teus sonhos? O que tu mais queres para a tua vida? Para alguns, o maior sonho é ver os filhos formados,
com bons empregos e famílias constituídas. Há aqueles que dirão que é ter uma boa velhice sem dificuldades ou problemas de saúde. Há aqueles ainda que dirão o meu futuro profissional, poder aproveitar a minha vida, viajar. Muitos são, sim, os nossos sonhos. Nós temos muitas escolhas pela frente para alcançarmos eles. Mas nós já paramos para pensar se os nossos sonhos são os sonhos de Deus para a nossa vida? O texto de Atos dos Apóstolos nos apresenta mais uma vez o apóstolo Paulo. Aqui, ele está diante da sua segunda viagem missionária. E nós bem sabemos que Paulo é aquele que tem o melhor preparo possível para levar o evangelho. Paulo tem cidadania romana, o que o dá livre acesso a muitas partes do mundo da sua época. Paulo tem uma educação de alto nível, o que lhe dá a possibilidade de conversar com grandes mestres da sua época e discutir questões teológicas. Ou seja, Paulo tem tudo para que a missão dê certo, para que a palavra seja bem pregada e entendida. E além disso, Paulo foi alguém usado por Deus, convertido por Jesus Cristo a fim de pregar para aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Este era um homem de oração e temente ao Senhor. O seu currículo era exemplar para o cargo. Só que algumas coisas estranhas aconteceram na sua trajetória. O Espírito de Deus impediu Paulo de ir para certas regiões. Deus fechou portas e abriu portas, segundo a sua vontade e o seu querer. Alguns sonhos do apóstolo foram impedidos por Deus. Só que o mesmo lhe abriu outras portas com novas oportunidades e perspectivas. Deus mostra o momento e o local certo de Paulo ir e pregar o evangelho. Este homem queria ir para a Itália pregar, mas Deus o impediu. E assim o fez, pois Cláudio, o imperador da época, havia expulsado os judeus de Roma. Assim, o apóstolo desce para o sul e chega em Atenas. E é aqui que Paulo então tem uma visão. E nesta visão lhe é dito que a Macedônia precisa da sua ajuda, que ele deveria ir para o norte da Grécia. E a partir dessa visão, Paulo precisa tomar uma decisão, seguir a sua vontade e os seus sonhos ou a vontade e os sonhos de Deus. E muitas vezes Deus nos coloca diante desses desafios também. Eu quero viver os meus sonhos e a minha vontade? Ou quero viver os sonhos e a vontade de Deus? Paulo fez a escolha mais sábia. Ele não sabia o motivo nem o que lhe esperava na região da Macedônia, mas sabia que deveria ir para lá. Este homem esperava viver os sonhos e as vontades do Senhor. E Paulo não estava sozinho. O próprio autor do livro de Atos nos informa que estava nessa viagem com o apóstolo. Paulo e Lucas vão para a Macedônia. E depois de alguns dias de viagem, sem qualquer dificuldade, eles chegam a Filipos. Filipos é uma cidade pequena, colônia do Império Romano, e não possui uma comunidade de judeus, nem sequer uma sinagoga. Ali, se fôssemos dizer, não era o lugar para Paulo. Este homem sempre escolhia lugares centrais, fundamentais, e onde havia pelo menos uma comunidade de judeus que esperava o Messias e estava preparada para ouvir o Evangelho. E o que Paulo faria agora? Por onde começar? O que fazer para pregar o Evangelho? Como seguir com a pregação se nesse lugar nada do que ele estava acostumado a fazer era possível ser feito? Paulo então pediu direção para Deus. Ele orou para que Deus lhe desse condução e discernimento naquele lugar que o Senhor o queria.
e Deus o deu. Deus disse a ele que se não havia sinagoga, havia um rio. Talvez nós nos perguntemos, mas o que um rio tem a ver com a história? Se nesse local haviam judeus que conheciam os profetas do Antigo Testamento, esses estariam perto do rio para os momentos de purificação. E indo para perto do rio, Paulo encontrou uma reunião de judeus, mas praticamente haviam ali só mulheres. Ali acontecia uma reunião de oração onde os judeus eram instruídos a fazerem 3 momentos de oração por dia, nos quais se purificavam e então oravam. E no meio dessa reunião, uma pessoa se destaca, Lídia. Só que dessa mulher não se espera muito protagonismo. Primeiro porque Lídia é estrangeira, ela não é judia, mas é alguém temente a Deus e, como consequência, não está ligada a tradições, mas aberta ao novo. Segundo, porque Lídia é mulher. Nós bem sabemos que naquela época as mulheres não tinham voz ativa como tem hoje. Terceiro, Lídia não é daquela região, ela veio de fora. E assim o fez para que pudesse crescer na sua profissão como vendedora de púrpura, um tecido caro e luxuoso. Mas mesmo diante de tantos empecilhos e dificuldades, o apóstolo Paulo prega. Ele renuncia aos seus planos e aos seus sonhos para viver os planos e os sonhos de Deus, que até aquele momento lhe pareciam pequenos e insignificantes. Mas Deus surpreende o apóstolo. Lídia ouviu a mensagem do evangelho pregada por Paulo e se converteu e foi batizada, junto com todos da sua casa, da sua família e os seus empregados. Lídia genuinamente ouviu a palavra de Deus e foi tocada por ela, de modo que passou por um momento chamado de metanoia, uma palavra grega que significa a mudança de mente, de comportamento. Essa mulher mudou o seu estilo de vida e os seus conceitos. Se tornou uma seguidora, uma discípula do Mestre Jesus. É verdade que Paulo não queria ir para aquela região, mas Deus interferiu para que a mensagem fosse levada até lá. Deus também moveu Lídia de uma região onde a palavra não era pregada, de Tiatira para Filipos, onde ela teve a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E Deus usou essa mulher para fazer a diferença para o seu reino. Aqui se iniciou o trabalho de missão nesse lugar, um trabalho por meio de Lídia e de sua casa. Na nossa vida, muitas vezes nós perdemos a chance de sermos usados por Deus, onde Ele nos quer, porque nós preferimos viver no comodismo das nossas vidas rotineiras. Isso não está errado, mas acima disso, Deus precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a viver a sua vontade, que tenham prazer em viver os sonhos do Senhor. E eu quero te desafiar a refletir na seguinte frase: eu tenho me acomodado de tal modo que não penso nos sonhos de Deus na minha vida? Tire um tempo de oração, um tempo de meditar e de refletir sobre essa pergunta e a sua resposta. E não se esqueça, os sonhos de Deus são maiores e mais prazerosos do que os nossos. Vale a pena viver segundo os sonhos de Deus. Amém. Queridos, após a mensagem que nos é trazida, nós queremos acompanhar o hino enquanto oramos. Encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida a viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos
aqui em oração. A palavra de Deus nos ensina: pedi, pedi e dar-se-vos-á. E assim, como resposta de fé, nós também queremos agora nos unir em oração para que Deus continue trabalhando em nós e possa frutificar a palavra que foi anunciada. Oremos. Graças te damos, ó Deus, que viestes a nós através da tua palavra. Graças e louvor pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra que nos molda, nos ensina do teu amor. Graças e louvor por fazermos parte de uma família de fé. E também te agradecemos, Senhor, pela orientação, pelo acolhimento que temos na comunidade de fé. Graças pela palavra que cura, que conforta, que sustenta, que orienta, que é força e auxílio e renovação de esperança. Senhor, muitas vezes nós também precisamos nos deixar moldar por Ti. Há muitas das nossas vontades que não são a Tua vontade. E assim, Senhor, também queremos hoje colocar em Tuas mãos aquilo que não está sob o nosso controle. Não está sob o nosso controle as palavras dos outros, ações dos outros, sentimentos das outras pessoas, as decisões das outras pessoas, os erros, os sentimentos. Isto tudo nós entregamos em Tua mão. Ajuda os nossos amados nas suas dificuldades. Mas, Senhor, está sob o nosso controle. As nossas palavras, as nossas decisões, as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos esforços. Faça, Senhor, que através das nossas ações, das nossas palavras, também o Evangelho possa chegar onde é necessário. Queremos, Senhor, te pedir pela nossa pátria, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso município, enfim, pelo nosso mundo, a nossa casa comum. Que possamos cada vez mais construir um espaço de justiça, de amor e de paz. Santifica, Senhor, os matrimônios, dá que os lares sejam um lugar de bênção, amor e tranquilidade. Consola os enlutados, concede companhia aos doentes, dá segurança aos que sofrem com violência. Por fim, dá a todos nós, Cristo Jesus, um fim santo e bem-aventurado. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta certeza, nos preparamos também para o momento de bênção final, quando nós cantamos Cuida bem, Senhor, e assim, como nos diz hoje a palavra, que nós também possamos, durante esse momento que cantamos, possamos também refletir como temos cuidado das pessoas que estão perto de nós e como também temos cuidado de nós mesmos. Cantemos. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Muito obrigado a cada uma de vocês que longe e perto celebra conosco esse culto de oração. Também queremos agradecer a todos vocês que têm compartilhado, que têm curtido, que têm feito com que essa palavra chegue a tantos corações, a tantos lares.
Que Deus possa continuar usando vocês nessa bonita missão. Também mais da metade das pessoas que celebram conosco esse culto também não estão inscritos nos nossos canais, igual Facebook, Instagram ou também no YouTube. Que você também, se sentir esta vontade, possa também estar se inscrevendo nesses canais que nos ajuda para que essa palavra possa chegar a tantas mais pessoas. E assim, chegamos ao fim desta celebração, lembrando daquilo que nos ensina o apóstolo Paulo. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. E é nesta certeza que nós rogamos pela bênção do Senhor. Bondoso Deus e Pai, ajuda-nos para que nós possamos ser instrumentos da Tua paz e da Tua bênção ali onde estamos. Que nós possamos ser os propagadores da Tua misericórdia, da Tua bondade, possamos ser humildes, moderados, possamos também ter paciência e possamos assim fazer com que os frutos do Teu Santo Espírito sejam visíveis através de nós. Guia, Senhor, os nossos passos, caminha ao nosso lado, nos protege nos momentos de dificuldade, renova o sentido da nossa vida a cada amanhecer e assim nos abençoe e nos guarde sob a Tua paz e a Tua bênção. E assim vos abençoe e vos guarde Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus os guarde, os cuide e até a próxima vez que nos vermos, Deus os guarde na palma da sua mão e ainda queremos ouvir a canção do cuidado. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço.